Presidente, você como presidente do clube já há alguns anos, que a gente vê aí a situação do Atlético hoje e não só você, mas os 4 R's falam da necessidade de se tornar SAF por essa dívida que o Atlético tem, uma dívida já chegando a 1 bilhão, né, mais de 1 bilhão, é uma dívida que foi contraída durante muitos anos. Como que o presidente vê, como que o clube chegou nessa situação, presidente? E se o clube é viável dessa forma? Como que é? Porque é uma preocupação do torcedor do Atlético, na hora que vê esses números aparecerem. E como que você agora, com alguns anos de presidência, vê isso? É verdade que o Atlético, né, tem uma dívida preocupante. Essa dívida ela foi criada ao longo dos anos, né? E dívida é um problema que se existe, que precisa ser resolvido. E quanto antes, melhor. Né? Eu posso até dizer aqui, né, que na gestão, por exemplo, do Alexandre, né, ele assumiu em 2009 e foi até 2014. E quando ele assumiu o Atlético tinha 280 milhões de dívida na ocasião. E quando ele saiu, tinha 560. Então foram 280 milhões. Mas desses 280 milhões que aumentaram, tinha um valor de 60 milhões, que era do Bernardo, né, que recebendo poderia pagar, cairia para os 220. Mas tinha outras dívidas também que não foram provisionadas no balanço, né, que são dívidas do contingente jurídico. Então, o que fica próximo de 300 milhões? Se você pegar uma dívida dessa e corrigir aos juros razoável de 1,5%, que o Atlético hoje paga mais do que isso, e pagou no passado, né, nesse período, essa dívida passa de 1 bilhão e 200 milhões. Então, essa é a nossa preocupação. Precisamos da SAF para liquidar essa dívida e a gente ter sossego para trabalhar. A nossa SAF, eu posso te afirmar que eu posso te afirmar que é a SAF mais bem estruturada que tem até hoje no futebol brasileiro. Nós estamos muito bem assessorados pela Ernst Young, pelo BTG, né? Nós procuramos um investidor. Tinham diversos investidores querendo conversar, mas a gente queria o perfil do investidor, que era aquele perfil de um investidor que tivesse também o futebol como o ponto principal, ter um time protagonista, né? Inclusive, esse investidor, ele tem, né, a vontade que o Atlético, continue cuidando do futebol. Né? Nós estamos fazendo uma negociação que não tem valores ainda, né, acertados definitivamente, mas nós temos, se for vendido pelo que a gente imagina, os 2 maiores clubes que foram vendidos no Brasil recentemente, que viraram SAF, né, nós vamos vender por muito mais do que a soma dos 2 que foram vendidos. Né? Então, a gente está procurando fazer o melhor para o Atlético, né? Fazer tudo aquilo, né, que tenha que ser feito com profissionalismo. Existe hoje, as coisas não são apresentadas. Nós temos uma gestão das mais transparentes do futebol brasileiro, uma das mais transparentes da vida toda do Atlético. Nós não escondemos nada, a não ser aquilo que não pode ser falado nesse momento, mas quando puder será falado. Eu não posso abrir os números, nome de um investidor, porque nós temos uma cláusula de sigilo. Então não posso falar, né? Eu não posso falar ainda sobre o acordo de acionistas. Não tem o acordo ainda desenhado. Está sendo desenhado. Quando a gente for levar para o Conselho aprovar, o Conselho vai saber dos mínimos detalhes. Não temos nada que esconder. A transparência, na minha vida, ela é um dos pontos mais importantes.
Eu dou muito valor à transparência, né? A sinceridade de falar com verdade, não iludir ninguém, né? Então, e nem os meus parceiros lá, né, como os 4Rs, doutor Zé Murilo, Bruno Musi, o próprio Rodrigo Caetano, né? Nós temos esse perfil. Transparência, né? Falar a verdade, mas a gente tem que saber que algumas coisas a gente não pode falar neste momento. Depois falaremos tudo conforme está sendo feito, sem esconder absolutamente nada.